Olá, colegas. Tudo bom com vocês? Eu espero que sim, ok? Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Thiago Prestes Almeida. Eu sou cirurgião bucomaxilofacial que atuo na Santa Casa de Rio Grande de Pelotas. Tenho consultório particular nessa última cidade e tenho uma certa experiência em cirurgia ortognática. E resolvi abrir esse canal para a gente falar especificamente de cirurgia ortognática para dentistas e para, claro, ortodontistas, ok? Então a gente vai falar hoje de exames que são necessários e são pedidos para uma avaliação de uma cirurgia ortognática. Para começo de conversa, eles não são muito diferentes daquilo que um ortodontista pede para o seu planejamento ortodôntico. Tá? Eles vão incluir uma cefalometria a mais e uma fotografia a mais. Só isso. Tá? Com esses dados, a gente consegue fazer uma boa avaliação dos tecidos do paciente, desde que ele siga uma pequena orientação, certo? Aí vem o pulo do gato. Nesse pedido de exame, é necessário falar com o nosso paciente, porque nem sempre as clínicas sabem disso, as clínicas de imagem bucomaxilofacial da região, que o nosso paciente deve tirar todos os exames, ou seja, as 4 fotografias que a gente vai pedir, e as cefalometrias na posição natural da cabeça, que é uma posição explicada em vários trabalhos científicos. A gente pode deixar algum aqui na descrição do vídeo para você dar uma olhada. É uma posição onde o paciente está relaxado, com ombros relaxados, pescoço ereto, olhando para longe do horizonte, tá? Ou olhando para a linha de pupilas, ou seja, para suas próprias pupilas num espelho, tendo uma distância de mais ou menos 2 metros. Por que isso é importante? Porque pacientes que necessitam de cirurgia ortognática, eles tendem a, sem querer, disfarçar a sua deformidade com a postura da cabeça, certo? Se ele tem uma assimetria na mandíbula, ele inclina a cabeça para o lado. É natural, todos eles fazem isso. Se ele tiver um queixo muito grande, ele não olha ele nunca fica com a cabeça exatamente relaxada. Ele sempre te encara olhando um pouco mais para baixo e assim disfarçando o mento. E os pacientes que são classe 2 muito grande, tem uma micrognatia na mandíbula, eles avançam o queixo em todos os momentos. Então, se tu pedir para ele tirar uma fotografia de perfil, a primeira coisa que tu vai ver é esses pacientes ortognáticos é disfarçar a sua deformidade. E ele tem que saber que ele não pode fazer isso no exame. Tá? Porque embora existem vários jeitos e várias técnicas para analisar os dados coletados, todas elas vão mexer no tecido mole, vão avaliar o tecido mole do paciente. E se ele estiver nesse momento disfarçando, o diagnóstico vai dar errado, o tratamento vai ser errado, ou não vai ser tão benéfico como deveria. Então vamos voltar uns passos atrás. Posição, pede para o paciente sempre, posição natural da cabeça. Vou deixar um link na descrição para você ter uma ideia do que é e como passar para o seu paciente, ok? As fotografias que você tira normalmente, que são uma fotografia de antero-posterior sorrindo e uma antero-posterior com lábios relaxados. Frise para o paciente que é lábios relaxados na posição natural da cabeça, ok? Lábios relaxados, não tensionados. Porque senão, eu já tive experiência que mandei o paciente avisando que ele tinha que ficar com lábios relaxados e ele recebeu lá da clínica a indicação que ele tinha que fechar os lábios e o paciente não vedava naturalmente os lábios. E na hora da avaliação ortognática, ele, na fotografia, como ele não conseguia vedar, dá para ver nitidamente que ele forçou para fechar. E com isso, muda todo o tecido mole do paciente. Então lembre-se, lábios relaxados, não é vedados. Ok. Vamos voltar às fotografias. Uma antero-posterior com lábios relaxados, uma de perfil com lábios relaxados, uma antero-posterior no sorriso máximo do paciente. Não é para sorrir pouco, é para escancarar mesmo o sorriso máximo que der, porque a gente vai usar os tecidos, a linha de sorriso do paciente para calcular essas modificações que a gente pode fazer na cirurgia. E a última fotografia, que normalmente as pessoas não pedem, é o perfil em sorriso, com a posição natural da cabeça, mas com sorriso máximo também. E a gente vai ver o quão retraída está essa maxila. Essa fotografia ajuda muito para isso. Então, 4 fotografias. Posição natural da cabeça. 2 com lábio relaxado, 2 com sorriso máximo. Acabou, cara, as fotografias. Voltando. O
o modelo de estudo é o mesmo. As fotografias são só essas modificações. Quanto à cefalometria, você vai pedir para o paciente estar, de novo, na posição natural da cabeça, lábios relaxados. E vai pedir para a clínica colocar um anteparo mecânico, pode até botar entre aspas, uma correntinha nessa cefalometria, que é uma modificação fácil, tranquila de ser feita, uma cefalometria lateral. Não é padrão, as clínicas aqui não colocam sempre esse anteparo, mas ele serve para nos dar a real posição vertical desse exame, porque às vezes aqui na região o piso não é bem nivelado de uma casa, ou se é nivelado, com os anos ele tem uma leve desnivelamento e isso influi no nosso exame, tá? Então é preciso um anteparo, uma correntinha na cefalometria lateral para a gente saber a correta posição vertical do exame, certo? Lábios relaxados, posição natural da cabeça. Acabou, a mesma cefalometria que você vai pedir. Nos pacientes que têm alguma simetria visualmente visível anteroposterior, a gente pede sim uma cefalometria anteroposterior. Só isso. Vamos resumir o que eu pedi, o que eu peço de diferente. 4 fotografias, 2 anteroposterior, 2 de perfil. 2 sorrindo, máximo, 2 com lábio relaxado. Todas elas na posição natural da cabeça. Cefalometria, lábios relaxados na posição natural da cabeça, um anteparo mecânico, uma correntinha. E para aqueles que têm uma assimetria muito grande, anteroposterior visivelmente, a gente pede uma cefalometria anteroposterior, senão não é necessário. Quanto à análise cefalométrica que se faz, bom, tendo isso em mão, tu faz a que tu quiser. As clínicas normalmente pedem para tu enumerar qual que tu prefere. Eu prefiro análise de Arnett e McLaughlin, tá? Análise de tecidos moles de Arnett e McLaughlin. Ela é um pouquinho mais moderna que a maioria utilizada por aí. Ela foi especificamente planejada por uma avaliação de ortognática, diferente das outras. Mas as clínicas aqui, elas não têm, porque ninguém pede isso aí, é muito específico, nenhuma clínica daqui faz essa análise, porque não é comum se pedir. Então eu pego a cefalometria, todo o traçado e faço à mão, cara. Mas qualquer análise que você pedir com a cefalometria lateral, posição natural da cabeça com anteparo mecânico, serve para a gente calcular isso aí. Assim, com pequenas modificações, todos os seus pacientes saem com o exame e podem, se você quiser, ou se ele, usar esses exames para uma análise de uma cirurgia ortognática, se ele tiver interesse em fazer. Beleza? É isso aí, gente.